Olá, eu sou o Marcos Polito, docente do Departamento de Educação Física da Universidade Estadual de Londrina. E hoje eu vou comentar sobre o paradoxo do exercício. Esse termo significa que muitas pessoas, mesmo reconhecendo a importância de se praticar uma atividade física, elas não fazem, ou, quando fazem, praticam em uma quantidade insuficiente para que ocorram mudanças fisiológicas importantes que desencadeariam uma melhora na saúde. Só para a gente ter uma ideia, dados de 2019 do IBGE mostraram que apenas 30% da população adulta brasileira pratica uma atividade física de acordo com as recomendações que seriam necessárias, ou seja, mais de 150 minutos por semana de uma atividade moderada, que é aquela atividade em que existe um cansaço, mas não é um cansaço muito grande, ou então mais de 75 minutos de uma atividade física intensa, é aquela na qual o cansaço já é predominante e as pessoas suportam realizar as atividades dessa maneira. Em 2020, quando começou a pandemia do coronavírus, uma pesquisa realizada em associação com a Fiocruz, a Unicamp e a Universidade Federal de Minas Gerais mostrou que 60% dos brasileiros ficaram sedentários devido às restrições sociais às quais foram impostas pela pandemia. Mas independentemente de nós estarmos em um processo pandêmico ou não, o percentual de pessoas que não têm um nível suficiente de atividade física por semana é muito grande. Isso ocorre tanto no Brasil quanto de uma maneira mundial. Obviamente que esses dados variam de acordo com algumas questões, como, por exemplo, o nível social dos indivíduos. Pessoas que apresentam nível superior, elas tendem a ser mais fisicamente ativas do que aquelas pessoas que apresentam um nível escolar mais inferior. Mesmo assim, de uma maneira geral, as pessoas não se exercitam da maneira adequada. E a gente precisa entender que a prática da atividade física ela é um consenso científico no que diz respeito à melhora da saúde. Ou seja, a comunidade científica ela já não discute mais se a atividade física é importante. A comunidade científica já reconheceu a importância de se fazer atividade física para a melhora da saúde. E essa prática da atividade física, ela precisa ser executada de acordo com alguns parâmetros mínimos. Como eu já mencionei, o mínimo de atividade física por semana seria 150 minutos para aquelas atividades cujo esforço é moderado, e 75 minutos por semana aquelas atividades que têm um esforço mais elevado. Obviamente que esses valores não são fixos e eles podem variar de pessoa para pessoa, dependendo da condição de saúde de cada um e das características individuais, que vão determinar uma melhor adaptação ao esforço físico, por exemplo. E aí a gente volta na mesma questão. Por que as pessoas não se exercitam, mesmo sabendo que isso seria algo importante para a sua saúde? Existem várias explicações para isso. Uma delas é a questão da falta de tempo. Atualmente as pessoas ficam muito envolvidas em atividades de trabalho ou em atividades de estudo, em atividades domésticas, e acaba sobrando um tempo cada vez menor para as atividades de lazer, que seriam as atividades onde a atividade física poderia entrar como uma precursora da questão da saúde. Em outros casos, esse tempo destinado ao lazer para se praticar uma atividade física, ele é transferido para um lazer sedentário. Hoje em dia, muitas pessoas ficam fazendo as suas atividades de lazer naquilo que se denomina atividade de tela, ou seja, ela fica na televisão, no computador e no celular. O que faz com que o tempo destinado à atividade física fique cada vez menor também. Existe uma outra questão, que é a falta de espaço adequado.
E isso seria uma questão de saúde pública ou de políticas públicas para estimular a prática da atividade física. Por exemplo, parques, locais apropriados para a prática da atividade física de uma maneira gratuita. Nem todas as cidades possuem essa infraestrutura, o que limita que as pessoas possam fazer a sua atividade física de lazer por conta própria. Então, para que elas pudessem fazer uma atividade física, elas teriam que recorrer a algum local específico e normalmente pago, como um clube, uma academia. E nem todas as pessoas possuem condições financeiras para isso. Então, todas essas variáveis somadas, elas acabam dificultando que as pessoas comecem a fazer uma atividade física, ou quando elas começam, elas tendem a desistir dessa atividade física devido a essas questões que acabam causando uma barreira para que elas continuassem a se exercitar. Mas existe uma outra explicação que independe de local, independe de situação financeira. É uma situação fisiológica, a qual ocorre em todas as pessoas. E isso foi demonstrado num estudo de um pesquisador chamado Boris Sheval, publicado na revista científica Exercise and Sport Science Review, em 2021. Os pesquisadores, por meio do eletroencefalograma, analisaram a atividade cerebral em várias pessoas. E os resultados mostraram que quando essas pessoas buscavam um comportamento ativo, elas tinham uma exigência maior de recursos cerebrais em relação a quando elas buscavam um comportamento sedentário. Em outras palavras, aparentemente o nosso cérebro ele é naturalmente atraído pelo comportamento sedentário. Nesse contexto, a vontade de se fazer um exercício seria algo como um desafio aos sinais enviados pelo cérebro. É como se a gente tivesse que vencer o nosso cérebro para que a gente então pudesse fazer uma atividade física. Obviamente que nós temos a consciência de fazer aquelas ações que mais nos agradarem. E quando a gente realiza algo que nos dá prazer, o custo disso acaba ficando cada vez menor. Por essa questão, é extremamente importante que aquela atividade física a ser realizada seja uma atividade física prazerosa. Quando a pessoa realiza uma atividade física, um exercício físico, que não lhe dá tanto prazer, a chance de ela desistir dessa atividade física é bem mais alta. Por outro lado, a gente precisa entender, e a maioria das pessoas entende isso, que o movimento corporal é algo extremamente necessário para a manutenção e para a melhora da nossa saúde. E a incorporação da atividade física na nossa rotina, ela deve existir como se fosse algo normal, algo natural do nosso dia a dia. E eu costumo como dar exemplo uma analogia doméstica. Por exemplo, muitas pessoas não gostam de lavar a louça. Na verdade, lavar a louça é uma atividade que talvez não cause assim muito prazer. Por outro lado, a maioria das pessoas gosta de pegar a louça limpa para almoçar, para jantar, enfim, para fazer as suas refeições. Então, eventualmente, a gente precisa passar por um pequeno período fazendo uma coisa que talvez não seja assim muito agradável, para depois nós termos a recompensa disso. E se a gente for lavar a louça, conversando com alguém, escutando uma música, talvez essa prática não se torne, ou pelo menos ela não se perceba tão desmotivante assim. E no exercício físico é a mesma coisa. Diferentes estratégias motivacionais não só podem, como devem ser incorporadas ao exercício para que as pessoas comecem a fazer a atividade física com mais prazer e permanecer realizando pelo maior tempo possível ao longo da sua vida. Então a mensagem que eu deixo é que motivem-se para fazer o exercício, motivem-se para fazer a atividade física. A saúde vai agradecer.